33. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Vamos fazer uma oração. Obrigado, Senhor, por Tua palavra, por este culto, pelo privilégio que temos de aquietar nossa mente, nosso coração, e neste domingo elevar a nossa fé e dizer: só o Senhor é Deus. E é em Ti que nós queremos confiar, nos apoiar, buscar, ter motivação, força e esperança. Que o Senhor nos ilumine, que o Senhor fale ao nosso coração, ministre a cada um, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Esta parábola do fermento na farinha, possivelmente é a menor parábola que Jesus contou. Inclusive, nas outras, os discípulos pedem a ele para dar a interpretação, etc. Essa é uma que fica assim, meio no ar. E ela aparece em Mateus e Lucas, com essa mesma descrição. O reino dos céus é como o fermento que a mulher colocou em 3 medidas de farinha e levedou tudo. Isso significa o quê? Significa alguns mistérios do reino de Deus. O mistério da multiplicação, o mistério da influência, o poder de influência invisível do reino dos céus. Hoje a gente sabe, por exemplo, que a levedura, é um fungo, que é um tipo de fungo, a levedura, que eles sabiam que aquilo funcionava, mas não tinha todo esse estudo do que se tratava. Como você tem, por exemplo, no iogurte, você tem um lactobacilo, é um tipo de bactéria. Quando coloca aquele lactobacilo no leite, ele se multiplica ali, ele faz uma transformação a partir do material do leite e transforma o leite em iogurte, em vários tipos de iogurte. A levedura também ela faz isso com a massa da farinha. Ela faz isso com o suco de uva, transformando o suco de uva em vinho, transformando a cevada, o suco da cevada, em cerveja. Não se sabia como, mas na verdade, aquele meio, ele se torna uma base onde aquele ser vivo se multiplica, poderosamente se espalha, não precisa ficar mexendo, aquele troço pega a farinha toda. E a farinha cresce, o pão cresce. Na Bíblia, em geral, o fermento representa uma coisa negativa, algo ruim. Em vários momentos, Jesus fala sobre o fermento dos fariseus, alerta os discípulos, e apontando aquilo como a hipocrisia, como a falsidade, jogo de manipulação, coisas dessa natureza. E ele chama bastante atenção disso aos discípulos. Mas o pão levedado, que é o pão fermentado, que ele cresce, na Bíblia ele faz um contraste com o pão asmo, que é o pão sem fermento. O pão asmo é o que a gente usa na nossa Santa Ceia, é o que os sacerdotes usavam lá no tabernáculo. Na Páscoa era pão sem fermento, então chama pão asmo.
Então, é um pão que não crescia, ele fica mais denso. E representa o que o pão asmo? Representa a sinceridade, representa a verdade, a coerência. O povo de Israel comeu pão asmo porque não tinha tempo para colocar levedura, porque eles iam sair apressadamente. Então, de certa forma, o pão asmo representa, assim, o reino de Deus em primeiro lugar, e eu deixo tudo para trás para ser livre. Mas você vai ver na Bíblia que essa linguagem simbólica, ela não é uma linguagem fixa. Por exemplo, você tem outras coisas que são usadas nessa linguagem simbólica que são usadas como coisa boa e coisa ruim. Por exemplo, Jesus é representado como o leão de Judá. Mas o leão também simboliza o diabo, Satanás. Então, o mesmo objeto, o mesmo animal simboliza os dois extremos. Tem, lá no Éden, Satanás usou a serpente e ao longo da Bíblia toda a serpente representa o inimigo. De Gênesis a Apocalipse. Mas no deserto, o povo de Israel se rebelou contra Deus de uma tal maneira que Deus enviou uma praga sobre o povo. E era a praga das serpentes. E era uma serpente venenosa e começou a aparecer serpente no meio do acampamento e as pessoas eram mordidas e eles clamaram pedindo misericórdia a Deus, foram a Moisés para Moisés interceder por eles. E Moisés orou ao Senhor. E é muito estranho ou diferente, porque Deus fez muitos milagres para aquele povo. E naquela ocasião específica, Deus ouviu a oração de Moisés, mas ele deu uma solução diferente. Ele não tirou as serpentes. Ele falou para Moisés: você vai fazer uma serpente de cobre e vai pendurar ela numa haste bem alta, e onde quer que a pessoa esteja no acampamento. O acampamento no deserto era tudo plano, aquela haste se destacava. Onde quer que a pessoa esteja, se for mordida pela serpente e olhar para a serpente de cobre, ela será curada. Olha que forma estranha de socorrer, de dar livramento, de intervir. Deus deu a Moisés a solução. Porém, você vai ver no Evangelho de João, Jesus falando, João 3,14, Jesus diz: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta serpente de cobre do deserto simbolizava Jesus, o Filho de Deus, morrendo na cruz pelos nossos pecados. Né? Então, isso é algo muito interessante dos mistérios de Deus. Aqui nesta parábola, Jesus diz: o reino dos céus é semelhante ao fermento. Então, aqui, o fermento está falando de algo positivo. Mas qual é outra base bíblica para a gente entender isso? Porque a gente fixa, são tantas palavras que falam do fermento como algo, hipocrisia, mentira, manipulação, jogo de poder, falsidade. No Velho Testamento, quando o povo de Israel saiu do Egito apressadamente,
Deus orientou para eles fazerem a Páscoa, matava o cordeiro pascal, preparava o pão asmo, eles comiam aquilo apressadamente e saíram do Egito. E no deserto, Deus foi inspirando Moisés, né? E na segunda vez que Moisés subiu ao monte Sinai, Deus confirma para ele as festas que o povo de Israel deveria fazer. Eram 7 festas, mas pelo menos 3 delas o povo deveria comparecer perante o Senhor. A Páscoa, o Pentecostes e a festa das cabanas. A Páscoa é essa com pão asmos. E contava, Pentecostes é um nome, também é chamada festa das semanas, ou festa da colheita, o Pentecostes. Mas esse nome pegou porque ela era uma festa que era 50 dias depois da Páscoa. Então tinha a Páscoa num sábado, contava 7 sábados, 7 vezes 7, 49, e no dia seguinte daquela Páscoa, no 50º dia, 50, Pentecostes, celebrava esta festa. E esta festa celebrava o quê? Celebrava o recebimento das tábuas da lei. Moisés, eles saíram do deserto, comeram a Páscoa, e Moisés subiu o monte, ficou lá 40 dias, e recebeu as tábuas da lei, e Deus se revelou de uma forma tremenda. Então, no Pentecostes, os judeus comemoravam o recebimento da lei de Deus, escrita nas tábuas de pedra, os 10 mandamentos. Agora veja, nos dias de Jesus, Jesus acabou sendo preso e sendo morto na Páscoa. E quando os judeus, os discípulos, estavam comemorando 50 dias depois, e contava a partir do sábado, 7 vezes 7, 49, então eram 7 sábados depois, e um dia a mais. Então caiu bem num domingo. Jesus ficou 40 dias na terra aparecendo aos discípulos e tal, subiu ao céu. 10 dias depois, os discípulos estavam reunidos num cenáculo, no dia do Pentecostes. E veio sobre eles línguas de fogo, de repente o Espírito Santo desceu sobre eles e eles foram cheios do Espírito de Deus, falaram outras línguas, falaram línguas estranhas e foram muito ungidos, usados por Deus naquele dia. A cidade de Jerusalém estava lotada, porque era uma festa em que os judeus tinham que comparecer a Jerusalém. E quando eles ouviram, veio um som do céu, veja, que às vezes a gente não repara muito bem isso em Atos 2. Quando o Espírito Santo desceu, dentro do cenáculo que eles estavam, vieram línguas de fogo. Então quem estava ali viu, mas diz que veio um som veemente. A descida do Espírito Santo fez um som veemente. Se passa um caça muito poderoso aqui, uma velocidade supersônica, o som é terrível, pode quebrar vidraças e coisas mais. Tremendo o som. Naquela época não tinha avião, não tinha caça. Mas o som foi tão forte que todo mundo que estava na cidade, ou todo mundo, um grande número de pessoas ao redor, correu para ver o que estava acontecendo ali. E quando chegaram, eles viram aqueles discípulos, na maioria galileus, homens simples, falando em outros idiomas. E eram judeus de
tudo quanto era canto, partos, medos, elamitas e gente de Roma, e gente da Capadócia, daqui e dali, e cada um judeu que foi criado nesses lugares diferentes, na Arábia, eles falavam idiomas do local e também falavam hebraico. E ouviram aqueles discípulos falando naqueles idiomas dele, louvando e glorificando o nome do Senhor e profetizando. E eles ficaram chocados. Isso é o Pentecostes. E o que Jesus falou? O reino dos céus é como o fermento que coloca em 3 medidas de farinha e vai levedar toda a massa. O fermento aqui representa o fogo do Espírito, o batismo do Espírito Santo, a unção do Espírito de Deus. E este fermento eu quero na minha vida. Eu quero esse poder. E lembra que eu falei no começo, o que é esse poder? É o poder da multiplicação. É o poder de agir e mover coisas de maneira invisível, que a gente nem sabe como a coisa acontece. É o poder de intervir o céu na terra. É o poder de trazer o novo, trazer o diferente, promover uma libertação com um salto de qualidade que você não sabia, que você não esperava, não sabe como, nem sabe de que jeito vai acontecer, mas quando esse poder desce, ele interfere, ele produz mudança. Então, nós somos uma igreja pentecostal. Veja o que diz aqui em Atos capítulo 2, de 1 a 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Milagre! Eles não sabiam falar aqueles idiomas dos partos, dos medos, dos arábios, dos elamitas, do pessoal da Capadócia. Eles não sabiam aquela língua, mas eles naquele momento falaram. E juntou aquela multidão, e a multidão começou a pensar, o que é isso? Os caras estão bêbados de manhã? E Pedro pregou, não, isso aqui é o que está dito no profeta Joel, e derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e terão visões. E pregou o nome de Jesus, e naquele dia 3.000 almas se converteram. Veja bem, nós estamos precisando desse fogo, nós estamos precisando desse poder, nós estamos precisando disso para a nossa vida pessoal, para o nosso trabalho, para o nosso ministério, com criança, com música, com evangelismo, com mulheres. Nós estamos precisando desse poder de Deus na nossa vida, e nós queremos que venha esse fogo e esse reino de Deus prevalecendo sobre nós. Nós não queremos acomodação, nós não queremos a canseira. A canseira passa quando o Espírito Santo desce. O novo, o bom ânimo, a alegria do Senhor, a nossa força é. Veja, quando a levedura entra no suco de uva, transforma o suco de uva em vinho. E o vinho alegra o coração do homem. O Senhor quer nos dar um vinho novo. Paulo alerta, não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Oh glória! Que Deus seja louvado,
que Ele venha sobre nós e nos encha do Espírito Santo. Glória a Deus. Nós, na força do Espírito Santo, temos essa unção da multiplicação. Temos essa unção do poder do crescimento. Os milagres voltam para o dia a dia. Jesus operou muitos milagres nessa base. A fé e a ação do Espírito Santo. E ele operou, você pode dizer, mas ele era filho de Deus. Ele disse, eu de mim mesmo não posso fazer coisa alguma. O que o Pai me fala é o que eu faço. Como Ele me mostra é o que eu faço. Então ele estava dizendo o quê? Eu não faço de mim mesmo, eu dependo. É isso, você também pode fazer as obras que o Senhor fazia nessa mesma base. Dependendo do Senhor, Ele lhe ilumina, mostra, você crê e você age por fé. E aí, uau! O fator uau acontece. Por quê? Porque o Senhor é Deus. E Ele quer que a gente experimente isso. Às vezes a gente fica com uma ideia de que Deus não quer. Não, isso era para aquela época, lá para o tempo dos apóstolos. Deus quer que a gente manifeste essas bênçãos. Deus quer que as pessoas sejam curadas. Deus quer que as pessoas sejam libertas, que as pessoas sejam salvas. Então, quando Jesus estava no deserto pregando, não era bem um deserto, mas um lugar afastado da cidade, pregando para aquela multidão, e já estava ficando tarde, e os discípulos disseram, mestre, vamos despedir a multidão, porque eles vão ter problemas para conseguir pouso, para conseguir alimento. E Jesus olhou para os discípulos e falou, dá-lhes voz de comer. Eles falaram, mas Senhor, como nós vamos dar de comer para uma multidão tão grande, tipo 5.000 pessoas? Jesus perguntou para eles, o que vocês têm aí? Alguém disse, nós temos 5 pães e 2 peixinhos. Tipo, o que é isso para 5.000? Nada, não é nada. Jesus falou, pegou os pães e os peixinhos e deu graças. E deu para os discípulos. E os discípulos fizeram a mesma coisa que ele, partiram e deu para os outros. E uns foram dando para os outros e o pão multiplicou. O peixinho multiplicou. De tal maneira que as 5.000 pessoas, mais mulheres e crianças, comeram. E sobrou. É o poder do fogo do Espírito, o poder do fermento celestial do Rei. Entrar lá no seu dia a dia e responder sua oração, intervir e você se maravilhar. Ele quer alegrar seu coração, trazendo as intervenções do céu. Só que a gente precisa pensar, precisa ter o elemento humano. Ali na multiplicação dos pães, eram os 5 pães e 2 peixinhos, eles entregaram aquilo. E a ação de Jesus, a fé de Jesus. Então, nessa parábola do reino, da farinha, do fermento, então, a farinha é a nossa atitude humana. E o fermento é a fé, o fermento é o poder do Espírito Santo, mas esse poder está sobre nós, queridos. Essa unção do Espírito Santo está sobre você. Ela não vai descer do céu de uma forma sobrenatural, assim. Não, já desceu. Pode até se renovar essa expressão, essa manifestação, mas já está. E você vai ver que nos milagres que Jesus fez, em muitas ocasiões, ele disse para a pessoa, vá em paz, a tua fé te salvou. Não temas, crê somente. Então,
o ingrediente da nossa parte que falta é essa disposição. A gente duvida, faz parte da nossa vida. Mas você já teve experiência que você creu e Deus agiu. Então é como se a gente não soubesse muito bem como é que faz esse negócio do agir por fé. Mas nós podemos aprender. Como é que você vai aprender? Praticando. Como é que você vai aprender? Abrindo sua mente e seu coração, crendo em princípio que o Senhor quer lhe inspirar, Ele quer lhe mostrar, Ele quer falar para você, como Jesus disse, o que o Pai me mostra é o que eu faço. Então Ele quer falar com você, mostrar para você, ó, aqui tem uma oportunidade de agir por fé. Então, um dos nossos desafios é colocar a nossa fé em ação, praticar coisas pela fé. Aí você diz assim, pastor, mas e se der errado? Se der errado, meu filho, você já tirou nota 10. Como assim, pastor? Você tirou 10 porque tentou. Que se você não tentar e ficar esperando um dia, vai ficar esperando. Mas se você tentar e tiver honestamente, sinceramente buscando o Senhor, Ele vai te dar um 10, porque você saiu do lugar, você se movimentou, você acreditou, você se abriu. E vai uma vez e vai outra vez, você vai tentar aqui, vai tentar ali. Por exemplo, a nossa reunião de consagração é sempre no primeiro sábado, né? No mês de novembro vai cair dia 2, é um lugar onde a gente pratica os dons. É onde a gente vai exercitar, ouvir e se expressar e praticar a fé. Então, primeiro você abre a sua mente, você acredita e você aprende a agir por fé, aprende a receber inspiração. E o fogo, o fermento, o Espírito Santo vai começar a agir e vai começar a encontrar caminhos, canais na sua vida para multiplicar as forças, multiplicar o ânimo. Você está zerado de energia, zerado de bateria. Você fala, Senhor, eu vou pifar. Aí Deus fala para você, olha para mim. Você precisa descansar. Você fala, mas Senhor, hoje não vai dar para descansar, eu tenho que completar essa tarefa. Me renova. E Ele vai multiplicar suas forças e você vai completar aquela tarefa. E no dia seguinte você vai descansar. Não vai ser imprudente. Então, você vai ver Ele multiplicar. Deus, o nosso Deus, quer multiplicar fé, força, graça, alegria, bom ânimo. Ele quer multiplicar as almas. Um cara falou, Senhor, eu quero ganhar uma alma por dia, e começou a orar. O Oswald Smith, uma alma por dia, Senhor, uma alma por dia. Nesse livro dele fala, Paixão pelas Almas. E Deus passou a dar uma alma por dia para ele, mas ele falou, agora eu quero 2. E ele foi crescendo neste milagre, multiplicação, nesse mover. Então, Deus quer trazer isso de volta, como Ele trouxe na igreja, quer trazer isso de volta como Ele já trouxe na nossa vida, numa proporção pequena, mas real, verdadeira, expressiva. E Ele quer fazer isso com você. E imagina assim, que o Espírito Santo, o batismo, o fogo, o poder, a unção do Espírito Santo, representa uma das asas na vida do cristão. E a outra asa é o caráter transformado, é a santidade, é a maturidade. E com essas duas asas, Deus vai levantar águias no fim dos tempos, que vão voar e vão voar alto e vão conquistar os montes.
E eu estava vendo, é muito interessante isso, porque de um lado o poder do Espírito Santo, do outro lado o fruto do Espírito, a santidade, caráter transformado. E é nesse conjunto que a gente vai conseguir voar nas alturas. E eu estava observando, em 1 Coríntios, por exemplo, 12, verso 8, que fala dos dons espirituais. Dentre os dons tem a fé. A fé, ali em 1 Coríntios, é um dom espiritual. E Deus, Ele quer te dar uma fé renovada. Ele quer fazer com que sua fé seja ativada. E neste sentido, a fé é como na parábola do fermento da farinha. Ela vem esse poder, vem uma unção de fé. A fé é dom de Deus. Você está aqui porque Ele iluminou você, Ele lhe deu graça e você também escolheu. E você abriu o seu coração. Agora, muito interessante também é que no fruto do Espírito, que diz lá em Gálatas 5:22, dentre os diferentes manifestações do fruto do Espírito, diz amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé. Ora, a fé é fruto do Espírito ou é dom espiritual? A fé é os dois. Quando você caminha, quando você cresce, quando você deixa Deus tratar o seu caráter, Ele vai te dar uma fé. Você vai vencer suas incredulidades. Você vai vencer o jugo da racionalidade na sua mente e você vai aprender a confiar no seu Senhor em qualquer circunstância. Mas a fé que vem pelo fogo, pelo poder, pela unção do Espírito, essa que é representado na parábola do fermento, é poder de Deus. Ele visita, ele inspira com uma fé sobrenatural. E ele quer, você fala assim, mas pastor, eu não tenho esse dom da fé. Você pode não ter o dom da fé para manifestar de uma forma com grandes obras, mas Deus quer usar a sua fé, ativar a sua fé, manifestar fé em você dessa forma para o celestial intervir. Diz Paulo, andamos por fé e não por vista. Então andar por fé é andar neste caminho de se abrir para o Senhor. Andar por vista é pelo que eu vejo, pela minha lógica, pelo meu raciocínio. É como na nossa vida cristã a gente tivesse dois grandes eixos importantes, duas grandes temáticas na caminhada cristã. Primeiro, eu vou colocar aqui a religiosidade. Muita gente usa essa palavra como algo ruim, mas a religiosidade não é algo ruim. O que é a religiosidade? É o seu compromisso com a palavra de Deus, seu compromisso com a igreja, com o corpo de Cristo. Religiosidade tem a ver com a sã doutrina, você ter o conhecimento correto, interpretar as escrituras. Religiosidade tem a ver com você estar na comunhão do corpo de Cristo, servindo na obra de Deus. Você tem uma casa espiritual, você tem uma família espiritual, você não está solto aí na internet. Isso é religiosidade. Tem a ver com ritos, tem a ver com hábitos, com as disciplinas cristãs, vida de fé, de oração, de leitura da palavra. Então, a sua religiosidade é muito importante, é um eixo na vida cristã. Agora, um contraponto à nossa religiosidade é a espiritualidade. E a espiritualidade tem a ver com o conhecimento do Senhor, relacionamento com Ele, comunhão com Ele.
Mais do que doutrina é você conhecer a pessoa dele. Mais do que conhecer a palavra é você conhecer o Deus da palavra. Você pode ter uma ótima teologia, mas se não conhece o Senhor da palavra, então a espiritualidade, ela é um pouco mais importante do que a religiosidade. Então, na vida cristã, o correto é a espiritualidade estar um pouco acima. Digamos assim, a espiritualidade tutela a religiosidade. Toda a minha disciplina cristã, vida de oração, e toda a minha teologia, todo o meu servir e buscar, está tudo submisso a esse domínio do andar por fé e não por vista, do andar em espírito, do reino de Deus em primeiro lugar. O que às vezes acontece é, você conhece o Senhor, mas essa parte aqui você se acomoda e essa daqui ganha mais força. E ocorre uma inversão, onde a sua religiosidade prevalece. E você fica lógico, você fica racional, você fica uma pessoa com boas bases teológicas, mas o milagre não acontece na sua vida. O sobrenatural não tem lugar. Então, nós podemos admitir, reconhecer, enxergar e refletir. Nós estamos assim. A minha religiosidade, graças a Deus por ela, dominou a minha espiritualidade. E não é graças a Deus por isso. Eu preciso liberar a minha fé, minha conexão com o Pai, com Jesus, e inverter essa valência, essa dominância. E aí a alegria do Senhor, a nossa força é. Você está cansado? É por causa disso. Você está cansado da igreja? É por causa disso. Você está cansado dos irmãos? É por causa disso. Você está cansado das coisas repetitivas e até da oração, de ler a Bíblia, você vai ler a Bíblia, fica com sono? É por causa disso. Agora chega. Você pode dizer, Senhor, olha aqui, eu acordei e eu quero o fogo, eu quero o batismo, eu quero o reino, eu quero a unção, eu quero a tua presença dominando a minha vida, eu quero o teu reino em primeiro lugar. Eu quero me empolgar, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero deixar a canseira para lá, Jesus. E aí, ele vem com poder, ele vem com a multiplicação, ele vem com a força. Claro, você vai continuar praticando com a sua religiosidade, suas orações, sua leitura da palavra para ativar a sua fé. Mas a espiritualidade vai prevalecer. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Papai, muito, muito, muito obrigado pela nossa fé, pelo teu reino, pelo fogo do Espírito, pelo Espírito Santo, pelos dons espirituais. Muito obrigado pelo fruto do Espírito. Queremos comunhão plena. Queremos essas asas para voar. Muito obrigado pela nossa igreja, pelos irmãos, pela doutrina sã. Muito obrigado pela comunhão no corpo de Cristo. Mas queremos a liberdade do Espírito. Queremos voltar ao primeiro amor. Queremos um milagre fazendo parte do nosso dia a dia. Ah, Senhor, queremos crer. E dizemos, em nome de Jesus, a canseira vai embora, a enfermidade vai embora, o desânimo vai embora em nome de Jesus. Venha este fogo, venha este vinho novo, Senhor,
sobre nós. Queremos comer e beber deste pão e deste vinho, da tua carne e do teu sangue. Fica conosco, renova-nos, abre a nossa mente, ajuda-nos a andar por fé, ensina-nos a andar por fé e não por vista. Em nome de Jesus. Amém. Pastora Elisete quer falar? Precisa falar, o som está